Boa noite. Para nós iniciarmos as atividades da noite de hoje, no livro Confia e Segue, tem como autor espiritual Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, usar e abusar. Alguém já disse que Deus criou os homens, oferecendo-lhes as ferramentas com que possam construir por si mesmos os caminhos da própria evolução. Esses recursos são aqueles de que todos dispomos, quando na Terra, a fim de realizar o nosso aperfeiçoamento individual e empreender a conquista de nossa própria felicidade. Usar e não abusar de semelhantes concessões são as alavancas simbólicas que nos fazem necessárias ao equilíbrio. Recorramos aos ensinamentos vivos da natureza. O homem dispõe do arado para o amanho do solo, não para investir contra a existência dos outros. Conta com o auxílio da tesoura, a fim de cortar construtivamente, não para ferir a quem quer que seja. Ocorre o mesmo quanto ao corpo físico, que nos serve no mundo por temporária moradia. A criatura usufrui das energias mentais de modo a criar o bem, não para planear o mal. Possui o mecanismo da voz com o objetivo de falar educando e construindo, não para suscitar a perturbação e o sofrimento nas sendas alheias. Detém o prodígio nos olhos para ver e discernir, não a fim de vasculhar os detritos e amargores que, porventura, se mostrem na estrada de alguém. Carrega o estômago por auxiliar da própria sustentação, não para recheá-lo com alimentos desnecessários, estabelecendo desequilíbrios no campo orgânico. Todas as possibilidades da existência são concedidas ou emprestadas por Deus à pessoa humana, habilitando-a a promover a solução de suas próprias necessidades, mas não armando-a para lesar os interesses e os sentimentos de pessoa nenhuma. Em síntese, o Criador estabelece os meios de elevação em auxílio a todos na aprendizagem da escola terrestre. Por isso mesmo, usar as concessões do Senhor ou abusar delas significa problema pertinente a cada um. Escolhas são opções. De certo, por esse motivo, resumindo as leis do universo que nos governam em toda parte, asseveram as informações de procedência divina que, nos caminhos da vida, a cada um de nós será dado conforme as nossas próprias obras. Meus irmãos, me recordo agora do irmão Sérgio, um confrade nosso da casa do irmã Caminho da Luz, lá de Cruz Alta, que se deslocou de Cruz Alta até aqui numa palestra, uma chuva, e eu, meu Deus do céu, quem virá hoje? E ele disse assim: Amarante, hoje nós vamos ver quem são os espíritas que não são de açúcar, porque a espírita de verdade não escolhe tempo. Ele vem com calor, com frio, com chuva ou não, ele vem ao centro espírita. E nós somos espíritas de verdade. Independente das intempéries, independente das dificuldades, sejam essas dificuldades materiais ou morais ou espirituais, sejam os tormentos da vida pela qual nós passamos e que são inerentes a todos nós, espíritos imperfeitos que aqui ainda habitamos, que nos mantenhamos firmes diante das tempestades, diante dos ventos fortes e gratos quando envolvidos na bonança e na paz. Convido os irmãos a elevarmos o nosso pensamento nesse instante, através da prece, através da oração.
Vamos falar com o nosso Criador. Vamos chegar com humildade até os pés de nosso Pai e agradecer ao Senhor das nossas vidas, pela nossa vida, agradecer pelo nosso lar, agradecer pelos nossos familiares, por aqueles que convivem conosco sob o mesmo teto, pelos nossos colegas de trabalho, e por falarmos em trabalho, agradecer também pelo nosso trabalho, de onde nós tiramos o nosso sustento com dignidade, com honestidade. Agradecer também ao nosso irmão mais sábio, mais experiente, ao nosso amigo de todas as horas, Jesus de Nazaré, pelo seu exemplo de vida, por ter vindo nos trazer o seu Evangelho, a sua boa nova, por ter vindo nos mostrar o caminho a seguir e como devemos proceder ao seguirmos por esse caminho, evitando assim os pedregulhos, os espinhos que podem nos ferir. Agradecer aos espíritos amigos, seus prepostos, que através de Allan Kardec trouxeram até nós a doutrina espírita, que é a luz que ilumina esse caminho. Como pedintes que somos, pedimos àqueles que nos guiam, que se façam junto a nós, que nos envolvam num abraço fraterno, nos transmitindo as energias, nos transmitindo o magnetismo necessário a cada um de nós. Que possamos, na noite de hoje, interiorizar e assimilar aquilo que nosso irmão Cristiano preparou para nós, que fique gravada na nossa memória e que, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas possibilidades, coloquemos em prática aquilo que na noite de hoje nós aprendermos. E que daqui a alguns instantes, quando retornarmos para os nossos lares, estejamos fortalecidos na nossa fé e na nossa convicção espírita. Assim seja. Assim seja. Meu irmão Cristiano, nos instrua a respeito desse assunto que é, por demais, importante para todos nós. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos ao Centro Espírita Caminho da Luz. Que os bons espíritos nos amparem para conversarmos sobre esse tema, fazermos uma reflexão tão importante e que todos nós saímos daqui hoje melhores do que quando entramos. Nos Estados Unidos, no ano de 1994, um jovem de 17 anos chamado Mike, ele foi responsável pela recuperação de um carro, um Mustang, onde ele restaurou todo esse veículo e acabou pintando de amarelo, e aí ele foi apelidado de Mustang Mike. Mas esse jovem, ele era um pouco quieto, mas embora ele tinha essa característica, os seus amigos e familiares de nada desconfiavam. Mas alguns meses após esse feito, ele acabou cometendo suicídio. E aí no dia do seu velório, os seus amigos levaram uma cesta contendo mensagens, e em homenagem a ele colocaram uma fitinha amarela amarrada nessas mensagens, onde dizia: se você precisar, peça ajuda. E aí, a partir deste ano, ou seja, há mais de 30 anos, começou a campanha do Setembro Amarelo. E hoje nós estamos aqui para conversar dentro do viés da doutrina espírita. Nós utilizamos a imagem aqui presente e o tema, a porta falsa do suicídio, porque dentro da visão espírita, como a vida continua, ou seja, o espírito continua existindo após a morte do corpo físico, o suicídio para nós é visto como uma fuga temporária dos nossos problemas, de alguma dificuldade que nós consideramos superiores às nossas forças, mas como nos mostra a imagem, nós abrimos uma porta,
entramos em um outro cômodo que é o mesmo ao qual nós já nos encontramos. E ali existe uma outra porta, e se nós abrirmos esta outra porta, continuaremos no mesmo lugar. Então é sobre isso que nós vamos conversar esta noite. Aqui trazemos a imagem da médium Ivone do Amaral Pereira, a qual eu não trouxe a imagem aqui da obra, que na verdade eu não tenho, nós não temos aqui na casa, mas ela foi responsável pela psicografia de uma obra chamada Memórias de um Suicida, que ela psicografou no ano de 1926, mas por questões assim da preocupação dela mesma, ela achou na época, ela era bastante jovem, que a obra não estava em acordo com a doutrina espírita, e ela guardou dentro de uma gaveta na sua casa, e alguns anos depois, graças às ideias dos seus amigos, ela acabou levando essa obra ao conhecimento da Federação Espírita Brasileira, e essa obra foi publicada no ano de 1956. E ela é considerada uma das obras mais importantes da doutrina espírita, a obra Memórias de um Suicida. Nesta obra é trazida a história de um escritor português, o Camilo Castelo Branco, que na obra ele tem o pseudônimo Camilo Cândido Botelho, o qual, quando chegou no final de sua existência terrestre, ele fora um escritor muito famoso, ele possuía alguns problemas familiares e pessoais, havia adquirido algumas dívidas e estava se tornando cego. Então, não vendo uma solução para os seus problemas, ele acabou alvejando o seu próprio crânio com uma arma de fogo. E aí, a partir daí, ele percebe que a vida continua, encontra outros companheiros na espiritualidade e decide relatar a sua experiência e recebe, é claro, a permissão do plano espiritual para isso. Então a médium Ivone do Amaral Pereira, que se comunicou com esse espírito e conseguiu psicografar a obra, assim como muitas outras de inúmeros espíritos considerados importantes para a nossa doutrina, ela é sempre lembrada por isso. E as causas, meus irmãos, que levam uma pessoa a atentar contra a própria vida, a primeira é a fuga dos problemas. E aí, quando nós analisamos o que nos leva a pensar em interrompermos a nossa própria existência, aí existem muitas situações. Às vezes uma dívida financeira, às vezes um término de um relacionamento onde um dos pares não aceita essa interrupção, às vezes um erro cometido por uma pessoa que ela não gostaria que os outros percebessem ou ficassem sabendo, ou um arrependimento por algo que foi cometido. Muitas vezes a pessoa se encontra em dificuldades de encontrar um sentido para a sua própria vida, e aí, por faltar uma base na sua fé, ela acaba perdendo uma visão do seu futuro e acaba desistindo da existência. E infelizmente, de acordo com a visão da doutrina espírita, nós sabemos que tudo isso decorre do orgulho e do egoísmo, que são os males que mais afligem espíritos do nosso nível evolutivo. Orgulho porque se nós não conseguimos aceitar uma situação difícil, principalmente quando nós nos voltamos contra Deus, é porque de alguma forma nos consideramos superiores às demais pessoas que nos rodeiam. Ignoramos que, se estamos passando por dificuldades, existem outras pessoas ao nosso redor que passam por dificuldades superiores às nossas.
Mas é claro que dentro do nosso orgulho e do nosso egoísmo, nós acabamos enxergando somente a nossa situação. Uma segunda causa, que não é muito rara, são as obsessões. As obsessões são as influências espirituais exercidas sobre os encarnados. E elas são muito comuns, porque os espíritos vão se aproximando dos encarnados. É claro que eles não se aproximam esporadicamente, eles se aproximam de nós de acordo com as nossas criações mentais, e nós falaremos disso um pouco mais adiante. E conforme eles vão se aproximando, se são inimigos nossos do passado, ou da vida presente, ou daqueles que nos rodeiam, eles podem atentar contra a nossa vida, nos induzindo maus pensamentos, e aí nos cercando e nos levando a ideias suicidas. E é claro que aqui fica uma reflexão bem importante, que às vezes a gente vê as pessoas comentando ou até postagens na internet. A pessoa cometeu suicídio e isso foi um karma que ela acabou sofrendo. Aí, meus irmãos, nós precisamos deixar bem claro que assim como não existe assassinato por karma, não existe suicídio por karma. Esse espírito, ou até mesmo o encarnado, que induziu aquele encarnado a atentar contra a própria vida, vai responder por assassinato. E aquele encarnado que atentou contra a própria vida, que abreviou a sua existência, ele vai ter que responder de alguma forma no plano espiritual por ter se deixado influenciar tanto assim. É claro que haverá aí um efeito atenuante, mas ele também será responsabilizado, porque nós temos o livre-arbítrio de nos deixar influenciar pelas entidades espirituais, mas temos o nosso livre-arbítrio de não deixar, principalmente. As consequências, elas são as mais diversas. E aí Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, tem um item aqui, são algumas perguntas direcionadas aqui na quarta parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, onde Kardec separa algumas perguntas sobre o suicídio. E aí eu só vou ler aqui o item, a pergunta 957, onde Kardec questiona quais são em geral as consequências do suicídio sobre o estado do espírito. Aí os espíritos respondem: as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Aí o Kardec faz toda a explanação acerca dessa resposta, mas é claro que nós não vamos nos delongar aqui. Mas o que nós precisamos entender, meus irmãos? Que o corpo físico se extingue rapidamente, dependendo do ato que cometamos. É claro que em alguns casos até o corpo luta para se manter vivo e a pessoa ainda passa por um sofrimento prolongado num hospital, numa UTI. Mas as consequências espirituais são imensas. E aí nós temos aqui também a obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Na segunda parte da obra O Céu e o Inferno, para os irmãos que não conhecem, Kardec traz histórias de inúmeras categorias de espíritos que, ao chegarem ao plano espiritual, reveram a sua condição atual e puderam trazer essas informações para os médiuns. E aí, dentre esses espíritos, Kardec seleciona um item ali que são os suicidas. Então aqui nós temos, se não me engano, 7 relatos de espíritos que foram suicidas na Terra. E aí 2 aqui eu considero interessantes para trazer como exemplo. Um era de uma mãe que perdeu um filho. O filho ainda jovem
foi acometido por uma enfermidade muito grave. E aí, quando esse filho veio a desencarnar, a mãe, no momento de se despedir dele, disse que logo estaria com ele. E aí, logo após o desencarne do filho, enquanto os familiares cuidavam, ele era filho único, enquanto os familiares cuidavam das questões imediatas, ela fugiu da casa e acabou se enforcando no celeiro. E aí os dois espíritos foram evocados na Sociedade Espírita de Paris, a qual Kardec coordenava, e o espírito do filho ali surge totalmente desprendido da matéria. Era um espírito elevado que precisava passar apenas um pequeno tempo aqui na Terra. Ele estava seguro e consciente da sua condição, totalmente desprendido de qualquer situação terrena, mas é claro que ele estava muito magoado pelo que a mãe havia feito. E aí, o espírito da mãe sendo evocado, aquele espírito se manifesta, querendo saber onde estava o filho, porque ela havia cometido suicídio por amor àquele filho. E é claro que isso é compreensível para nós, mas ela teve que ser esclarecida, porque ela não conseguia localizar o filho e ela se encontrava presa no plano espiritual e não conseguia sair daquela região onde se encontrava. Ela recebera a permissão para ir até a reunião espírita e se manifestar. Mas então ela foi esclarecida acerca de sua situação, arrependeu-se do erro cometido e é claro que ela ia passar por um atendimento posterior a isso na espiritualidade. Um segundo caso que de repente nós conheçamos alguma história parecida, eram de dois apaixonados, eram de duas pessoas que haviam contraído matrimônios no passado, matrimônios que nós sabemos que nos séculos passados eram casamentos arranjados por causa das questões familiares e financeiras, mas eles, embora fossem pessoas de bem, pessoas idôneas, e que se esforçavam para manterem aqueles matrimônios, aqueles compromissos assumidos, eles não conseguiam fugir daquele sentimento que nutriam um pelo outro. Mas de forma alguma eles pensaram em fugir ou cometerem adultério. Mas simplesmente numa tarde eles se uniram e os dois acabaram ingerindo uma substância asfixiante. E aí deixaram uma carta para as famílias pedindo perdão pelo que eles faziam e pedindo que fossem sepultados na mesma cova, o que foi atendido pelos familiares. Os dois espíritos também evocados na sociedade parisiense se manifestaram. E da mesma forma como a história da mãe e do filho, eles não podiam se ver. O objetivo deles era chegar do outro lado da vida juntos e permanecerem juntos na eternidade. Mas por causa da interrupção da vida corpórea, eles foram proibidos disso e ficaram totalmente afastados. O espírito do homem não podia ter contato com a sua amada e vice-versa. E os dois experimentavam tamanho sofrimento por causa do erro que haviam cometido. Mas os dois tinham consciência, naquele momento, de que eles teriam que retornar em uma nova existência. E em novas existências eles também não teriam a permissão de ficarem juntos, pois isso fazia parte de suas provas terrenas. Então, na obra Céu e Inferno, nós temos inúmeras histórias interessantes para que nós entendamos o que acontece na espiritualidade. E em especial, falando sobre a obra Memórias de um Suicida, nós vamos pensar que ocorre um fenômeno que nós chamamos de repercussão espiritual. A primeira coisa que acontece é a impressão física que fica gravada no nosso inconsciente e é transferida imediatamente para o corpo espiritual, para o nosso perispírito. Então, aquela pessoa que deu um tiro na própria cabeça vai ficar com um ferimento na região da cabeça, no corpo espiritual. Por exemplo, da obra Memórias de um Suicida,
o Camilo encontrou outros companheiros na espiritualidade que haviam cometido suicídio. Então ele encontrou um ex-comerciante que se chamava Jerônimo Silveira, que também havia se suicidado com um tiro, com uma arma de fogo. E os dois tinham um ferimento na cabeça, do qual escorria um líquido que lhes parecia ser sangue. Isso, meus irmãos, é tudo uma criação mental na região espiritual. Um outro espírito chamado Mário Sobral, ele havia descoberto uma traição da sua esposa e ele enforcou a própria esposa com as suas mãos. E depois disso ele se suicidou por enforcamento. Ele possuía um inchaço no pescoço, no qual ele não conseguia falar e sentia uma asfixia. Havia um outro irmão, que era o Belarmino, que ele havia contraído dívidas financeiras e estava doente. E ele havia se suicidado cortando os próprios pulsos. Então ele se sentia muito fraco, pois havia perdido muito sangue e ele tinha transferido essa impressão para o seu corpo espiritual. Além disso, o espírito que interrompe, aquele que interrompe a vida física, fica um tempo ligado ao corpo. Então o corpo é levado para o cemitério, começa o processo de decomposição e os laços que prendem o espírito ao corpo, que se desprendem de maneira natural, na morte natural, no processo desencarnatório normal, quando ocorre o esgotamento dos nossos órgãos vitais, esses laços não se desprendem quando ocorre o suicídio. Eles só podem ser desprendidos, rompidos pelos benfeitores espirituais. Mas os benfeitores espirituais precisam esperar um tempo, respeitando o nosso livre-arbítrio pelo suicídio que cometemos. Então existem espíritos que ficam meses, às vezes anos, presos àquele corpo em decomposição. E eles sentem as larvas do corpo físico, sentem o frio do corpo físico, sentem as impressões do ambiente onde o corpo foi sepultado, e isso é muito doloroso. Mas é claro, né, meus irmãos, nós precisamos ter a consciência de que isso não é um castigo, isso é apenas uma consequência dos nossos atos, porque nós sabemos que existe uma lei que se chama lei de causa e efeito. Então nós temos o livre-arbítrio, podemos cometer todos os erros que quisermos, temos esse direito, pois Deus nos ama infinitamente, mas todos os nossos atos terão consequências e nós teremos que arcar com elas. E ali fala os suicidas e essa imagem, porque Camilo encontrou esses outros companheiros na espiritualidade. Porque na espiritualidade todos os espíritos se aglomeram por afinidade. Então aqueles que são criminosos na espiritualidade vão atrair pelo poder da mente outros que foram criminosos na terra. Aqueles que são neutros, digamos assim, quem sabe nós sejamos assim, se aglomerarão com outros espíritos neutros. Da mesma forma os suicidas. E aí na obra é trazido um nome para esse lugar, que não é o inferno, é apenas uma região da espiritualidade onde se encontram as pessoas, os espíritos que foram suicidas, é chamado de Vale dos Suicidas. E ali é um lugar bastante amplo, porque infelizmente o número de suicídios no nosso planeta é muito grande. E esses espíritos ficam ali esperando o momento de serem resgatados pelos benfeitores espirituais e conduzidos para tratamento. E as consequências para a família? Se as consequências para o espírito são dolorosas, para a família também são. Porque muitas vezes a família precisa arcar com as consequências do ato daquele familiar que cometeu o suicídio. Aí na obra existe a história do Jerônimo. O Jerônimo Silveira era um comerciante muito rico, habituado aos prazeres da vida terrena, tinha uma esposa e 3 filhos.
Ele amava a família e criou seus filhos com, como a gente diz na linguagem popular, com tudo do bom e do melhor. Só que chegou um momento em que o seu comércio começou a entrar em falência. E ele tentou lograr seus credores e foi perseguido pela justiça. Aí, entrando em desespero e vendo que a família iria seguir uma ruína, ele pensou que, tirando a própria vida, ele livraria os seus familiares da sua dívida. Coisas que nós ouvimos no nosso cotidiano. Eu, infelizmente, já conheci pessoas que também pensaram dessa maneira. E ele tirou a própria vida, encontrou-se com Camilo no Vale dos Suicidas, e aí, passados alguns anos, ele sempre pedia para os benfeitores espirituais, depois que eles foram resgatados, levados para um local de atendimento, um pronto-socorro. Ele vivia em Portugal, aqui é uma imagem de Portugal do ano de 1900, que é mais ou menos a época da história da obra. Ele sempre insistia e os benfeitores espirituais diziam para ele: não, ainda não é o momento. E ele insistia e eles seguravam a ansiedade dele. Até que chegou um ponto em que eles não conseguiram mais segurá-lo, porque ele acabou vencendo pela insistência. E aí ele foi guiado por 2 benfeitores, mas deixaram bem claro para ele que ele poderia se arrepender daquela visita, mas ainda assim ele teve a oportunidade. Ele chegou até o local onde ele residia, e aquela que era sua casa não era mais a sua casa. Ela tinha sido penhorada pelo banco, outras pessoas moravam ali. Chegando ali, ele foi reconhecido por outros espíritos também inferiores, que lhe disseram impropérios, porque alguns eram seus credores, eram ex-empregados dele que acabaram desencarnando em decorrência da miséria que viviam por causa das contas que ele não pagava. E aí o expulsaram dali, e ele pedindo, implorando para saber o paradeiro da sua família, eles disseram: procure-os lá no Cais da Ribeira. O Cais da Ribeira é um porto que existe em Portugal, claro que hoje bem bonito, mas nos idos de 1900 era um lugar de extrema pobreza, onde ali se encontravam todas as misérias humanas. E aí, chegando lá, ele encontrou a sua esposa. A sua esposa, que era acostumada ao luxo, toda mal vestida, maltrapilha, havia se transformado numa cafetina. Uma das suas filhas obrigou a se casar, foi obrigada a se casar muito jovem e ter uma nova família para fugir daquela vida que a mãe levava. E a sua outra filha, que era a sua filha mais nova, virou garota de programa em decorrência das atitudes forçadas da mãe. E o seu filho, o seu único filho, havia entrado para o mundo do crime e se encontrava na prisão. Então, naquele momento, ele entra em desespero, porque ali ele percebe que ele havia se preocupado tanto com os bens materiais e não havia pensado que, tirando a sua própria vida, se afastando da sua família fisicamente e espiritualmente, é claro, ele, que era o esteio da família, tinha deixado a família totalmente desamparada. Então ele entra num profundo processo de arrependimento e de sofrimento. Aí ele é levado de volta para o local do plano espiritual onde ele estava em tratamento, e lá ele fica internado por vários meses, porque ele havia entrado em estado de choque. E assim acontece com todos os suicidas. Todos aqueles que têm a oportunidade de saber como estão os seus familiares sempre se arrependem do sofrimento que acabam levando para os seus entes queridos. Como disse Kardec aqui, os espíritos que responderam Kardec na questão 957. A primeira coisa que acontece com o suicida é o desapontamento.
E é claro, né, meus irmãos, que existe a assistência espiritual. Nós nunca devemos esquecer disso. Nós temos os espíritos que nos guiam desde antes do nosso nascimento. Antes de nós nos ligarmos ao embrião que será o nosso corpo futuro, nós já estamos sendo assistidos pelos benfeitores espirituais. Quando nascemos, nós já ganhamos um espírito protetor, um anjo da guarda, um guia espiritual. E ele nos acompanha durante toda a nossa existência. E depois, na espiritualidade, nós também ganhamos outros guias espirituais, outros espíritos amigos para nos auxiliarem. E existem espíritos que trabalham exclusivamente com os suicidas, graças à infinita misericórdia divina. Mas antes disso, é claro que nós temos uma assistência preventiva. E aí nós trazemos aqui uma obra do Chico Xavier. Esta nós temos aqui na casa, que se chama Sexo e Destino, do Espírito André Luiz, onde, dentre muitas histórias, ela traz um capítulo ali que fala sobre o suicídio. Era uma moça chamada Marita, que ela havia passado por inúmeros problemas e ela não encontrava uma solução para aquele sofrimento imenso que ela estava passando. Ela tinha passado por inúmeros traumas. Então ela sofre uma influenciação espiritual e começa a pensar em suicídio. Só que André Luiz e um outro espírito estavam acompanhando ela, tentando ajudá-la todo o tempo. Durante todo o processo de sofrimento, eles estavam lado a lado com ela. Aí o que acontece? Ela é levada até a casa de uma amiga da mãe adotiva dela. E ela precisa dar um telefonema para um jovem ao qual ela era apaixonada, que tinha enganado ela. Ela precisava de uma última palavra dele para saber se realmente ela ainda tinha alguma chance com ele. E aí aquela amiga da mãe adotiva dela percebe que ela não estava bem. E os espíritos ali intuindo a senhora para que conversasse com ela. Ela fez o telefonema, o jovem falou que não tinha nada com ela e aumentou ainda mais a sua decepção. E antes dela sair dali, aquela senhora se aproximou dela, tentou conversar com ela, mas ela acabou fugindo da situação e saiu. Saindo dali, ela foi até um farmacêutico conhecido da família, alegando que estava enferma, que precisava de uma medicação, e acabou pedindo uma medicação, inventando uma história que o seu cachorrinho estava doente, agonizando, e que o veterinário havia recomendado que eles praticassem eutanásia com o cachorro. E aí, no momento em que o farmacêutico vai pegar uma substância anestésica, que seria muito forte, os espíritos intuem a ele, para que ele olhasse de novo a moça e ele percebesse que ela estava com sérios problemas. E então ele recebe aquela intuição de que ela estava em dificuldade e ele não dá para ela a substância que poderia causar a morte. Dá uma substância mais fraca para que ela tomasse e adormecesse por algumas horas e depois recuperasse a sua consciência. Mas mesmo assim, ela saindo dali, ela ingere essa substância e acaba adormecendo na rua. E depois ela acaba sendo atropelada e desencarna em decorrência disso. Mas assim nós vemos que a espiritualidade todo o tempo estava ali assistindo ela. E quantas vezes nós também passamos por essas situações? Quantas vezes nos vem uma pessoa à mente que está passando por dificuldade, e aí nós vem na nossa mente aquela ideia, liga para a pessoa, manda uma mensagem, conversa, vai fazer uma visita, porque nós sentimos que a pessoa não está bem, mas na verdade são os espíritos benfeitores nossos e dela que estão nos intuindo a fazer alguma coisa. O Richard Simonetti, que era um espírita muito conhecido de São Paulo, de Bauru, ele sempre contava uma história que ele conheceu um jovem que frequentava a casa espírita que ele trabalhava em São Paulo.
E esse jovem frequentava a casa espírita, assistia às palestras, e ele sempre sentiu uma vontade de conversar com o jovem. Um dia ele descobriu que o jovem morava no mesmo prédio que ele. E aí, um certo dia, ele, chegando no prédio, vindo da casa espírita, à tarde, ele pensou assim, vou fazer uma visita para o meu vizinho, conversar com ele. E aí, quando ele entrou no elevador e foi apertar o número do andar onde ficava o apartamento desse vizinho, que era um pouco mais acima do dele, ele pensou, mas hoje é domingo, não vou incomodar, de repente ele tem algum compromisso, vou deixar para outra hora. E aí ele foi para o apartamento dele e foi dormir. Aí mais tarde, quando ele resolveu sair, ele viu que tinha um carro da polícia na frente do prédio e perguntou o que tinha acontecido. Aí o porteiro disse que aquele jovem havia cometido suicídio. E aí ele entendeu que naquele momento ele estava sendo intuído a ir até lá conversar com o jovem. Mas é claro que ele tinha consciência disso, mas ele disse que não se sentia culpado, porque ele foi intuído, mas ele não tinha consciência do que poderia estar acontecendo realmente. Mas esse é um sinal que quando nós temos aquela intuição de falar com alguém, de tentar ajudar alguém, que nós sigamos essa intuição, porque com certeza ela não será à toa. Pelo menos para dizer uma palavra amiga, ela será importante. E depois do ato infeliz cometido, é claro que existe assistência espiritual, que nós chamamos de recuperativa. Esses espíritos, como eu falei, eles são resgatados na espiritualidade do Vale dos Suicidas, ou de outro local do plano espiritual, onde estão aglomerados, são levados para prontos socorros do plano espiritual, porque lá eles precisam passar por um tratamento para a regeneração do seu corpo espiritual, do seu perispírito, e depois vão passar por um tratamento psíquico, para que eles amenizem o seu remorso, o seu arrependimento, que é sempre muito grande. E depois vão passar por toda uma preparação para voltarem a uma nova existência. E aí nós pensamos assim, que às vezes, digamos que um jovem que tinha 17 anos, como o Mike, que eu dei o exemplo aqui, se ele fosse desencarnar apenas na velhice, nós não temos uma idade certa para desencarnar, mas nós temos mais ou menos um tempo de existência aqui na Terra. Todo aquele tempo que ele abreviou, ele vai cumprir na próxima existência. Então, se ele precisava viver em torno de uns 30 anos aqui na Terra, ele vai reencarnar aqui novamente e vai viver mais ou menos esse período aqui na Terra. E de alguma forma ele vai desencarnar. E assim, além do suicídio direto, que é quando nós retiramos a nossa vida orgânica de forma abrupta, existe o suicídio indireto, que os espíritos aqui na nossa obra máxima, o Livro dos Espíritos, chamam de suicídio moral. O suicídio, aqui pergunta Kardec na questão 952, comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém o que já não podia resistir? Por exemplo, nós fazemos algo que nós sabemos que é prejudicial para o nosso corpo físico. Isso pode ser um suicídio? E os espíritos respondem, é um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Então nós temos alguns exemplos aqui, as criações mentais. Nós já falamos aqui sobre a obra Pensamento e Vida. Tudo que nós pensamos, nós acabamos criando na espiritualidade uma forma plástica disso. Então, se nós começamos a pensar que o nosso trabalho é ruim, que a nossa família é ruim, que o nosso casamento é ruim, que a nossa cidade é ruim, que a nossa vida é ruim, nós vamos criando
uma aura escura em torno de nós. E vamos atraindo espíritos que mantêm afinidade com esse tipo de pensamento. E aí nós vamos entrando para o campo do suicídio indireto. Porque de alguma forma eles vão começar a nos intuir, eles vão projetar em nós cada vez mais essa ideia de que não faz mais sentido para nós estarmos aqui, que realmente aquelas pessoas que nos rodeiam não gostam de nós ou não nos merecem. E aí nós começamos a pensar na abreviação da vida. Uma segunda causa que acho que todos nós de alguma forma sofremos com isso é o sedentarismo. A alimentação inadequada, os hábitos de vida inadequados, o uso do álcool, do cigarro ou de outras drogas, a falta de prática de exercícios físicos, o excesso de trabalho, né? Todos nós aqui, infelizmente, por questões que ainda não conseguimos lidar, nós já temos uma consciência disso, nós trabalhamos muito e acabamos sacrificando horas de sono, momentos de lazer, momentos em que poderíamos estar praticando uma atividade física, realizando uma boa leitura, um momento de oração, momentos com a nossa família. Tudo isso nós vamos deixando de lado. E amanhã ou depois o nosso corpo adoece, desencarnamos e aí chegamos na espiritualidade, suicídio indireto. Como aconteceu com André Luiz na obra Nosso Lar. André Luiz chegou na espiritualidade e espíritos inferiores a ele gritavam, suicida. E ele dizia, mas eu não me matei, eu não tirei a minha vida. Mas ele havia adoecido por uma cirrose em decorrência da bebida que ele ingeria com frequência. E aí desencarnou no processo cirúrgico. Ele tinha uma ferida aberta aqui na região do fígado. Então era um suicida indireto. E também, meus irmãos, os nossos maus procedimentos. Aqui eu coloquei essa imagem porque os nossos maus procedimentos, eu imagino que seja exatamente isso. Nós estamos dirigindo por uma estrada esburacada. Qual seria o correto? Andarmos devagar. Procurar uma outra rota, mesmo que seja uma rota mais longa, mas uma estrada mais segura. Sair sem pressa. Mas o que geralmente nós fazemos? Nós aceleramos, procuramos fazer manobras em lugares inadequados, colocando em risco ali a nossa segurança, a segurança do nosso veículo, que é o nosso corpo físico. E aí existem inúmeras situações no cotidiano. Digamos que algum de nós tenha uma tendência explosiva e por algum motivo nós brigamos, discutimos com alguém. E mesmo que nós achemos no nosso mundo íntimo, de acordo com o nosso orgulho, que nós temos a razão, ou que nós estamos defendendo um ponto de vista que é só nosso. E aí, por algum motivo, enfrentamos uma pessoa que se encontra mais perturbada do que nós, e essa pessoa nos fere, nos agride e tira a nossa vida física. Vamos chegar na espiritualidade como suicidas indiretos, porque nós provocamos aquela situação. E hoje em dia, como nós sabemos pela doutrina espírita, não existe só o duelo físico. Às vezes até as coisas que nós postamos nas redes sociais, provocando os outros, isso também nos trará consequências. De repente, em algum momento, alguém pode nos encontrar por aí e nos cobrar resposta daquilo que falamos, que projetamos, porque quando falamos ou postamos alguma coisa, nós estamos projetando as nossas criações mentais nos outros, provocando os outros por aí também. Então tudo isso são maus procedimentos que realizamos e estamos construindo algo de espiritual ao redor de nós que pode nos levar ao suicídio indireto. E para a prevenção, o que nós podemos fazer? É claro que a doutrina espírita, ela, em alguns momentos, ela é um pouco rígida. E aí a questão 943, Kardec pergunta,
De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então os Espíritos são bem categóricos a nos dizer que ociosidade, meus irmãos, a gente reclama que tem pouco tempo, mas às vezes nós temos tanto tempo ocioso na nossa vida em que não ocupamos com coisas que são realmente importantes. Falta de fé porque em algum momento todos nós vamos passar por dificuldades muito intensas, porque nós somos espíritos inferiores e precisamos passar por provas e expiações. Em algum momento nós vamos passar, todos nós, isso faz parte da vida, uma enfermidade, a perda de um ente querido, algo de grave que nos acontecerá. E isso não é pessimismo, meus irmãos. Isso é só uma reflexão sobre a nossa condição atual aqui na Terra. E a saciedade é aquela sensação de que não há mais nada para nós fazermos aqui. Às vezes a pessoa se aposenta e aí pensa, não tenho mais o meu trabalho, meus amigos foram embora, meus filhos já estão crescidos, não tenho mais nada para eu fazer aqui. Perdeu o sentido da minha vida. Mas quanta coisa nós ainda podemos fazer, com quantas coisas nós ainda podemos nos ocupar, sermos úteis aos outros, né? Isso é uma questão que a doutrina espírita sempre nos convida. E a questão 945, o que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? E aí também os Espíritos respondem, insensatos, por que não trabalhais? A existência não lhes teria sido tão pesada. Aqui, meus irmãos, os Espíritos dizem, por que não trabalhais, no sentido de que cada um de nós deve fazer o seu próprio esforço. É claro que nós não estamos julgando aquelas pessoas que, pelo desespero, tiraram a própria vida do corpo físico, mas nós temos a consciência que cada um tem condições de lutar contra as suas dificuldades, de enfrentar os seus problemas e de lutar. Todos nós temos essas condições. E assim, meus irmãos, também nós sempre podemos recorrer à oração, lembrando da máxima de Jesus, orai e vigiai. Vigiai no sentido de estarmos sempre vigilantes sobre os nossos pensamentos em primeiro lugar, mas também sobre nossas palavras e nossas ações. E sempre orar, porque orando nós estamos nos conectando aos espíritos bons que nos rodeiam, porque não estamos desamparados. E quando nos afastamos da oração, a nossa mente fica mais aberta para pensamentos extras que nos acompanham. E aí vamos nos conectando a entidades que de repente podem nos atrapalhar a existência. E do ponto de vista material, só para encerrar, nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o número 188, que nós também podemos recomendar. De repente nós não temos aqui, nós não podemos chegar com a obra Memórias do Suicida e entregar para uma pessoa que está em depressão. Embora esta obra seja considerada uma vacina contra o suicídio, porque quem lê aquela obra não vai pensar mais nisso. Mas existem pessoas que não vão querer ler ou não acreditam na doutrina espírita, então que elas possam entrar em contato com o CVV. Lá existem voluntários, é uma entidade que existe há mais de 60 anos no Brasil. Lá existem voluntários que vão conversar, vão escutar, vão dar conselhos, vão encaminhar para um especialista aquela situação. Então não estamos desamparados, nem do ponto de vista espiritual, tampouco do material. E se estivermos em dificuldades que consideramos maiores que as nossas, não fiquemos sozinhos, como dizem os voluntários do CVV. A própria campanha do Setembro Amarelo diz isso, né? Para nós darmos as mãos, vamos procurar ajuda. Ou se temos ciência de algum companheiro nosso que se encontra numa situação dessas,
Vamos estender a mão para ele, vamos orar por ele, vamos levar ele em algum lugar, seja uma casa espírita, um outro templo religioso, ou até para a nossa casa, para conversar, para dar um abraço. Esse é o papel que nós podemos fazer. Acho que encerra. E a nossa reforma íntima, é claro, né? Se nós temos atos de mal proceder, é claro que nós precisamos enxergar isso o quanto antes e buscar mudá-los. Então eu agradeço a atenção dos irmãos. Eu espero que essa reflexão seja importante para todos nós e que a gente a use nas nossas conversações, nas nossas relações, porque, como dizem alguns estudos, todos nós temos alguém na nossa família e alguém que nos rodeia que em algum momento já pensou em suicídio. Então nós não podemos ignorar essa realidade. Então, antes de nós nos encaminharmos para a sequência do nosso trabalho, que será a nossa fluidoterapia, elevando novamente nosso pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso irmão e mestre, vamos agradecer pela oportunidade que tivemos aqui nesta noite, de comunhão de pensamentos com os nossos bons espíritos, que cada um de nós possa receber os fluidos benéficos para o seu corpo físico e espiritual, que possamos retornar para os nossos lares, levando conosco as luzes desta amada casa espírita, compartilhando-as com os nossos entes queridos, que mantenhamos o nosso pensamento elevado, a nossa mente harmonizada, e que também as águas que se encontram sobre a mesa contenham o alimento necessário para nosso corpo físico e espiritual. E assim encerramos a primeira parte do nosso trabalho. Assim seja. Sim, Deus.